Olá pessoal, eu sou Cíntia, professora de matemática, e nós vamos a mais um vídeo de correção de questões. Nós vamos corrigir o PET volume 5, semana 3 do 6º ano. Então vamos às questões. A número 1 ela diz, observe os triângulos ao lado. O triângulo 1 ele pode ser chamado de ABC ou triângulo ABC. Possui três lados, o AB, o BC e o AC. E possui três vértices. O vértice no triângulo é esse pontinho aqui, olha, esse encontro entre os lados, tá vendo? Então, ele tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. Pede para a gente fazer a mesma coisa com os outros dois triângulos. Então, nós temos aqui, no caso, o triângulo 2, esse verdinho, eu vou chamar ele de KYW ou triângulo KYW. Ele possui três lados, o KY, KW e YW. E três vértices, o K, o Y e o W. No caso do triângulo 3, eu vou chamar ele de XRN ou triângulo XRN. Tem três lados, o XR, o XN e o RN. São três vértices, o X, o R e o N. Tranquilo, né? Próxima questão. Para comemorar a Copa do Mundo, Marina fez duas bandeirinhas diferentes. Ela recortou triângulos equiláteros, MNL e o PQR, nas cores verde e amarelo, como mostra a figura. Triângulos equiláteros, nós vamos ver já, são triângulos que têm todos os lados com medidas iguais. Em seguida, ela colocou o lado MN de cada triângulo verde com o lado PQ de cada triângulo amarelo. As bandeirinhas de Marina ficaram, então, com a forma de. O que ela fez foi isso aqui, olha. Juntou eles aqui meio que de cabeça para baixo com o outro, olha. Juntou duas bandeirinhas desta forma. Então, a figura que ela formou com isso, vocês sabem o nome dessa figura? É um losango. A letra A é a resposta correta. Tranquilo também, né? Bom, aqui, como eu falei, a gente vai ver aqui a classificação dos triângulos quanto ao lado. Então, quanto à medida dos lados, nós temos três classificações para triângulo. Equilátero é aquele triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Todos os três lados com medidas iguais. O triângulo isósceles, ele tem dois lados de mesma medida. O terceiro lado tem uma medida diferente, naturalmente. E o triângulo escaleno, ele tem todos os seus três lados com medidas diferentes. Questão número 3, nós vamos calcular os triângulos que estão aqui em equilátero, isósceles e escaleno. Então, nosso primeiro triângulo ABC aqui, ele vai ser classificado como um triângulo equilátero. Aquele triângulo que tem os três lados iguais. Triângulo ABC. O triângulo DF é um triângulo isósceles, olha, esses dois lados aqui iguais, o DF e o FE, e o DE diferente. Então, triângulo isósceles. No caso do triângulo GHI, ele também é um triângulo isósceles. A diferença aqui, gente, é muito pouca, são alguns milímetros mesmo. Inclusive, eu acho que esse desenho ele deveria estar um pouco melhor, né? Um pouco mais bem claro, mais nítido, que ele deixa aqui a impressão de que, a princípio, por exemplo, eu achei que esse aqui era isósceles, mas eu fiz algumas medidas e realmente, por questão de milímetros, esse é equilátero e aqui também classificado como isósceles. O próximo, o JKL, também isósceles, dois lados iguais e um lado diferente. Aqui para mim já parece bem visível mesmo, que esses dois lados são iguais e esse aqui é diferente. Escaleno, também bem nítido, que ele tem três lados diferentes, né? O triângulo MNO. O próximo, que é o RPQ, um triângulo isósceles, ele está no mesmo caso desse aqui, dois lados iguais. Isósceles, esses dois lados iguais, né? O ST e o SU lados iguais. Então, o STU é um triângulo isósceles. E, por último, o ZVW, um triângulo escaleno, com os três lados diferentes.
Então, aqui a gente vê completinho, né, a classificação de cada um dos triângulos. ABC equilátero, DF isósceles, GH isósceles, JKL isósceles, MNO escaleno, PQR isósceles, STU isósceles e VWZ escaleno. Agora vamos para a questão 4. A questão 4, ela está falando de perímetro. O perímetro, gente, ele é a soma de todos os lados de uma figura. Sempre que eu falar em perímetro, eu estou falando em somar todos os lados. E aí, dessa figura meio louca aqui, né? Está formada por um retângulo. E aí tem esse quadrado aqui com vários triângulos. E diz que esses triângulos são equiláteros. Essa informação é muito importante. Por quê? Se eles são equiláteros, eles têm a mesma medida. Aqui no retângulo, eu vejo que esse lado aqui tem 35 centímetros, né? A característica do retângulo é ter os lados paralelos de mesma medida. Paralelo é isso aqui, olha. Um de frente para o outro, olha. Isso aqui, se tivesse retinho, né? Seriam duas retas paralelas, que nunca se encontram. Elas não se cruzam em ponto nenhum. São paralelas. É a mesma coisa desses dois lados aqui, olha. São dois lados paralelos, que não se encontram. Eles têm a mesma medida. Então, aqui no caso, se essa parte de cima aqui vale 35, aqui também vale 35. Se aqui vale 15, aqui também vale 15. Ou seja, o lado do quadrado aqui é 15. E isso é importante porque, se os nossos triângulos são equiláteros, esse lado aqui coincide com o lado do quadrado, correto? Ele tem 15, então esses aqui de fora também vão ter 15, porque no triângulo equilátero, todos os lados são iguais. E esses lados aqui de fora são os que nós vamos ter que somar. Tá vendo? Aqui também vamos ter que somar, aqui também. Esse aqui de dentro não precisa, né? A gente colocou só para descobrir o valor aqui do lado dos triângulos. Então, deixa eu pôr aqui de novo. Então, aqui também dá 15. Então, o que a gente vai fazer é somar, olha, esse 15 com esse 35, com 15, com 15, 15, 15, 15, 15 e 35. Então, eu vou ter aqui, ó, 35 com 35 dá 70. Opa, vamos pôr mais esse 15 aqui, ó. E em cada triângulo que a gente vai ter, né, olha, 15 mais 15, 30. No outro, 15 mais 15, 30. E no outro, 15 com mais 15, 30. Somando isso aqui, a gente vai ter 90, 175. Somando todos os valores, vai ser 175 centímetros o perímetro desta figura. Outro jeito de fazer é assim, olha. Nós vamos fazer aqui 35 vezes 2, que é a mesma coisa que 35 mais 35, não é? Então, olha, soma aqui com parcelas iguais, a gente pode multiplicar. Então, 35 vezes 2 dá 70, mais 15 vezes 7, porque o 15 aparece aqui 7 vezes. Então, 15 vezes 7 dá 105. Somando os dois valores, o perímetro é 175 centímetros, letra B. A questão número 5, veja os 13 triângulos formando o desenho abaixo. Vamos separá-los de acordo com a medida de seus lados e ângulos. Complete as lacunas nas frases abaixo, indicando os triângulos pelo número da figura. Então, nós queremos os triângulos com 3 lados iguais, vão ser os triângulos equiláteros. Então, nós vamos ter aqui, olha, o 9, o 10, o 5, o 6, o 7, o 12, o 11 e o 13. São os triângulos que são equiláteros, aquele com todos os lados iguais. Triângulos com exatamente 2 lados iguais, nós temos o triângulo 2, que é um triângulo isósceles, né? Então, este triângulo que a gente medir aqui, olha, esses 2 lados têm a mesma medida e esse lado aqui com medida diferente. Também fiz algumas medições para chegar a essa resposta, ok? Triângulo com todos os 3 lados diferentes, então, o triângulo escaleno, nós vamos ter os triângulos 1, 3, o 4 e o 8. Agora, quanto aos ângulos, a gente quer todos os triângulos que têm ângulos menores que 90 graus. Esses triângulos são classificados como acutângulos. São esses aqui, olha. 9, o 5, o 10, o 6,
o 11, o 12, o 7, o 13 também. Aqui eu não coloquei na ordem numérica certinho, eu fui colocando na ordem que eu fui analisando os triângulos, tá? Se vocês quiserem colocar na ordem, começar do menor para o maior, 5, 6, 9, dá na mesma. Os triângulos com ângulo maior que 90 graus. Então, é triângulo obtuso, são os triângulos obtusângulos. Nós temos um nessa classificação, que é o 2, esse ângulo dele aqui, ó, ele mede mais que 90 graus, é um triângulo obtuso. Então, esse triângulo, ele é obtusângulo. E os triângulos com ângulo exatamente medindo 90 graus vão ser o 1. Então, este lado aqui mede 90 graus. Escapou um pouquinho, mas dá para entender. O 3, a mesma coisa, tá bem nessa quininha aqui, ó, 90 graus. O 4, também aqui, 90 graus. E o 8, com 90 graus. Então, tá aí a nossa resolução. Só que para a gente registrar, então, triângulo isósceles. Foi o único que eu não tinha colocado a classificação dele aqui. Vamos para a próxima. Questão número 6. Observe a figura formada por quadrados com suas diagonais e responda. Quantos quadrados amarelos precisa ser unido, né, para formar uma figura igual a azul? Essa figura azul escura aqui, ó. Então, vamos observar. Quando a gente pega aqui, ó, vamos observar esse quadrado aqui, ó. Ele está dividido em 4, né? 4 partes iguais. Esse azulzinho aqui é igual a esse amarelinho. Então, a gente percebe o quê? Para cada triângulo desse azul maior formado aqui, ó, eu preciso de 2 amarelinhos desse, não é? Então, aqui eu preciso de, ó, 2 amarelos, aqui mais 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu preciso de 12 quadrinhos amarelos para poder formar essa figura azul escura. E pergunta que polígono é esse, né? Formado por essa figura azul escura aqui. Qual que é o nome dele? Ele é um trapézio. Então, a questão número 6 é essa. Questão número 7, para a gente finalizar a nossa semana de correção, ela diz o seguinte: os quadriláteros abaixo foram construídos com a junção de raios de circunferências que se tangenciam. Tangenciam é que se tocam, que se encostam assim num único pontinho. Aí pede para responder as questões a seguir. Os lados dos quadriláteros montados têm todos a mesma medida? A gente percebe que não dá para dizer isso. Olha, aqui o quadrado tem todas as medidas iguais, a gente tem um losango também. Mas aí, olha, vem para o trapézio, por exemplo, ele tem medidas diferentes, o paralelogramo. Então, não dá para dizer que todos que foram montados têm a mesma medida. Letra B, os quadriláteros possuem alguns de seus lados paralelos? Sim, nós temos aqui, olha, o quadrado, ele tem seus lados opostos aqui paralelos, tá vendo? Olha, a mesma coisa aqui com o losango, olha esse lado paralelo a esse, aqui também. Então, sim, esse aqui é o paralelogramo. Então, sim, nós temos quadriláteros que possuem alguns de seus lados paralelos. Depois pergunta, os ângulos internos dos quadriláteros devem sempre ser iguais? Não. O que a gente sabe, vocês vão aprender aí ao longo do tempo, é que a soma dos ângulos internos de todo o quadrilátero é sempre a mesma. A soma é sempre 360. Mas os ângulos ali dentro não tem que ter sempre a mesma medida. Tem figuras que têm essa característica. O quadrado, por exemplo, ele tem todos os seus ângulos iguais. Todos eles medem 90 graus. Mas isso não se aplica a absolutamente todos os quadriláteros que estão aqui, né? A letra D. É possível montar quadriláteros com ângulos internos diferentes? Sim, se não são sempre iguais, então sim, é possível montar quadriláteros com ângulos internos diferentes, respeitando sempre que a soma desses ângulos tem que ser 360 graus. Na letra E, pergunta quais quadriláteros possuem 2 pares de lados opostos paralelos. Então, eu coloquei aqui, ó, o quadrado, ele está nessa característica. O losango, olha, tem lados paralelos também. Lados opostos que são paralelos. O paralelogramo, tá aqui também. Eu coloquei o retângulo em azul por quê? O retângulo, ele é um quadrilátero que se encaixa nessa descrição também. Aí a questão não deixa tão clara será que só quer saber com relação a esses que foram desenhados?
Porque a letra A fala, né? Dentre os que foram montados. As demais não fica tão claro. Será que são só esses? Se for só os que forem desenhados, nós temos quadrado, losango e paralelogramo. Mas além disso, nós temos o retângulo que se encaixa nessa descrição também. A mesma coisa para F, olha. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos? Reto é ângulo de 90 graus. O quadrado está desenhado, tem essa característica, eu posso afirmar 100% de certeza que todos os ângulos internos têm 90 graus. E aí também é só ainda ficar desenhado? Porque a gente tem outro quadrilátero que tem essa característica, que é o retângulo. Ele também tem todos os seus ângulos retos, valendo 90 graus, né? Medindo 90 graus. E aí, quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida? A gente pode afirmar isso, que todos os ângulos são retos e todos os lados têm a mesma medida com relação ao quadrado. Então é isso, a gente termina aqui a semana 3 de correção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem aí a nossa aula. E até a próxima. Em breve eu vou postar aqui para vocês a semana 4. Então, bons estudos e até lá!